E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho falado para vocês bastante sobre a gestão de pessoas, sobre uma nova forma de fazer a gestão de pessoas que eu estou percebendo bastante nas novas empresas, principalmente empresas de tecnologia e empresas startups. Eu estou aqui com o CEO de uma empresa que tem crescido absurdamente, que é a Hamper, um cara super inspirador para a gente, né, na questão de gestão de pessoas, que é o Ricardo. Ricardo, a gente está aqui no nosso canal, a gente fala sobre gestão de pessoas e é muito legal a gente ver CEOs engajados com essa cultura, né, de se preocupar com o preparo das pessoas, porque, na verdade, são elas que dão resultado para a empresa, né, e a performance delas é que vai fazer com que você alcance o resultado no final do mês e no final do ano. Com certeza. Então, por onde você começa, na verdade, na seleção de pessoas, né? Você comentou aqui com a gente hoje de erros e acertos na seleção. O que você acha importante a empresa prestar atenção e gastar um tempo e qualidade num processo de seleção? Claro. Prazer aí para quem está acompanhando a gente. Eu sou Ricardo Corrêa, sou da Hamper. Pessoas e cultura é algo que a gente leva bastante a sério na Hamper, porque a gente sabe que no final das contas é o que vai definir se a gente vai continuar crescendo e batendo nossas metas. São as pessoas. Então, a gente tem um cuidado muito especial ao longo de todo o ciclo de vida da pessoa, começando aí pelo recrutamento. A gente procura entender, assim, a gente já tem algumas dezenas de pessoas no time, a gente já começa a entender quem são aquelas pessoas que têm uma aderência muito grande com a cultura da empresa e tem uma semelhança de valores grande com quem já está no time. Então, um eixo de avaliação é cultura. E o outro são as características de performance, que normalmente estão ligadas à área que aquela pessoa trabalha. Quer dizer, assim, a forma de avaliar a performance de um desenvolvedor de software é diferente da forma de olhar a performance de um vendedor. Então, o que a gente tem na hora de fazer o processo seletivo é olhar, quando eu vou contratar um desenvolvedor, por exemplo, um programador de software, eu preciso avaliar se aquele cara ele tem as características que me apontam que ele vai ter uma boa aderência à cultura existente na empresa, e eu preciso pegar quais são as características dos melhores desenvolvedores de software que eu já tenho dentro da minha empresa atualmente. Quer dizer, qual que é a forma de trabalhar, o que ele estuda, quais são as características pessoais dele, para quando eu avaliar candidatos, eu olhar do ponto de vista das características das pessoas que performam melhor hoje dentro de casa. Então, todo o processo seletivo dentro da Hamper vai ter pessoas diferentes entrevistando para avaliar a aderência daquela pessoa à cultura e se aquela pessoa tem as características de uma pessoa que performa bem dentro da empresa. Muito bacana. E a gente queria saber também se você se envolve com esse processo seletivo, né? Porque muita empresa delega isso para o RH e só vai ver a hora que a empresa contrata a pessoa. Eu me envolvo em todas as contratações da Hamper. Eu entrevisto, já tiveram alguns casos que eu precisou, pela velocidade, eu não entrevistei, mas eu diria que eu entrevistei pelo menos 80% do pessoal da Hamper. E eu me envolvo, e nesse caso eu não abro mão do onboarding de todas as pessoas. Quer dizer, o onboarding ele é quebrado em várias etapas, normalmente ele leva de 15 a 30 dias, vai depender um pouco de cada função, mas tem uma etapa do onboarding que é explicar quem é a Hamper, quer dizer, qual que é a cultura da Hamper, por que a gente criou a Hamper, que problema que a gente resolve, o que a gente está almejando de futuro, e essa eu faço questão de eu fazer a introdução do tema, porque eu faço muita questão de que quem entra entenda o meu compromisso como fundador e como CEO com aquelas pessoas, em elas darem certo ali dentro, e especialmente conseguir aportar uma dose extra de energia e de paixão que eu acho que só um fundador consegue fazer nessas novas pessoas. Ô, Ricardo, a gente sabe que a Hamper está crescendo absurdamente e eu queria entender a sua expectativa em relação a isso. Se na hora que a empresa estiver lá com 600, 800 mil colaboradores, como é que vai ser esse seu envolvimento? Você já imaginou como é que vai ser isso a partir desse crescimento?
Pois é, eu nem sei se eu quero ter tanta gente assim. A gente olha muito assim para ter... Eu não meço tanto sucesso pelo número de pessoas. Eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande em conseguir proporcionar um ambiente bom e que a empresa tenha saúde financeira e performance com o tamanho de equipe que a gente tem hoje. Hoje a gente tem mais ou menos 400 pessoas e a gente ainda consegue gerir muita coisa, os próprios fundadores se envolvendo muito diretamente nos assuntos. E eu gostaria muito de não perder as características, pode parecer um pouco utópico demais, mas de não perder essas características que a gente tem ainda desse momento inicial da empresa, quando a gente estiver maior. E quando eu digo maior, não só do ponto de vista de número de funcionários, mas quando a gente estiver faturando mais, acessando mercados maiores, porque eu vejo uma relação direta, assim, o começo do fim de uma startup é quando os fundadores eles começam a se distanciar da linha de frente, né? Se distanciar das pessoas, da cultura, dos clientes, e começam a se preocupar só com acionistas, com metas do quarter e tudo mais. Então, eu espero que na Hamper a gente consiga administrar bem esses diferentes momentos, sem nunca perder de vista essa questão humana e cultural que só os fundadores conseguem aportar no time, independente de ter 10 ou ter 1000 pessoas. Maravilha, coisa linda, né, gente? É assim que a gente tem que pensar nas nossas empresas. E eu tenho falado para vocês dessa nova geração de empresários que tem vindo aí, que está revolucionando a gestão de pessoas. E vai passar muita empresa, muito sólida, empresa grande, tradicional, com essa nova forma de fazer gestão de pessoas. Ricardo, obrigada. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Aprendemos absurdo. Show. Isso aí, pessoal. Beijo para todo mundo. Tchau.